todos. Hoje estamos aqui com a presença internacional, que é o Dr. Charles Albuquerque, idealizador do projeto Feridas Fora da Caixa, diretamente de Portugal. Damos a boa-vinda para o senhor, Dr. Charles. Muito obrigado, muito obrigado. Fico honrado com esse convite. Obrigado por terem convidado. É um prazer estar aqui com vocês. Carlos, vamos aproveitar, então, começar esse papo explicando exatamente o que seria o projeto Feridas Fora da Caixa. Como que seria essa ideia do senhor? O projeto Feridas Fora da Caixa, na verdade, ele é filho da pandemia, né? Porque eu estava no Brasil, eu tinha vindo aqui para Portugal para passar um tempo sabático, né? Eu vim para aqui para descansar um pouquinho, tirar os livros que eu tenho no computador e publicar esses livros, que há bastante tempo eu escrevi e fui estocando livros. Eu sou um escritor sem publicações, na verdade. E aí eu vim para aqui para isso, para descansar. Só que eu tinha um projeto no Brasil que eu dava um curso chamado Curso Avançado em Tratamento de Feridas crônicas. E aí eu fiz uma turnê, dava esse curso no Brasil, fiz de norte a sul esse curso. E já estava na 9ª edição do curso, quando eu vim aqui para Portugal com um projeto já de voltar a cada 3 meses no Brasil e fazer esse curso, que era o Curso Avançado em Tratamento de Feridas. E aí veio a pandemia. Eu estava no dia 14 de março no Brasil, lá em Mossoró, no dia em que o presidente ia chegar lá também, né, que ele foi positivo para a Covid, estava no mesmo hotel que o presidente, estava naquela comitiva lá, ele voltou porque deu positivo o teste dele para a Covid, ele voltou para Brasília. E aí, isso era dia 14, eu estava no meio do curso e tive que voltar correndo para o Brasil, porque minha família tinha ficado só aqui. Um amigo me ligou e disse: Charles, Portugal vai fechar as portas. Se você não vier hoje, a gente não sabe quando você vai poder entrar no Brasil. Eu saí de Mossoró no primeiro avião que tinha e vim embora aqui para Portugal. Bom, e o curso ficou pelo caminho. Eu tinha uma turnê prevista para dar o curso em várias cidades do Nordeste, já tinha feito o Sul, e aí eu vim para cá. E aí, como eu tinha uma equipe que me acompanhava, ele disse: Charles, a gente não sabe quando isso vai acabar, e para a gente honrar esse compromisso, vamos transformar esse curso online. Pronto. Então, nós ficamos aí de março a setembro preparando esse curso, e ele virou o projeto Feridas Fora da Caixa. Criamos um curso online, e o nosso objetivo é exatamente interromper o curso de cronificação da ferida. Eu tenho uma relação muito estreita com a ferida desde 7 anos de idade, né? Eu disse: o nosso objetivo é interromper o curso de cronificação. Eu digo: é inaceitável que alguém tenha uma ferida durante 40 anos. Você acredita que eu já tive pacientes com ferida durante 50 anos sem cicatrizar? Eu tenho pacientes com feridas há 40, né? Ainda bem que eu tinha esses pacientes. Com ferida, a pessoa me chega no consultório com a ferida há 40 anos. Isso, para mim, é um absurdo quando nós somos seres autorregenerativos. Você já levou vários cortes na vida, eu e várias pessoas, e eles fecharam. E por que eles não fecham em determinadas pessoas? Então, se nós somos autorregenerativos, a cronificação é um descaminho, a cronificação é um processo natural. E é essa tentativa de retomar o processo de cicatrização nas pessoas que o projeto Ferida da Caixa faz, né? Nós tentamos ensinar as pessoas a interceptar, a compreender o que leva à cronificação de uma ferida para poder interromper o processo e diminuir a incidência de feridas crônicas no mundo, que está aumentando 12% em países como a Inglaterra, por exemplo. Uma coisa que até me chama a atenção, né? O senhor falou que começou a fazer essa de forma online, né? A gente já viu aqui, até por nossa experiência, né, com eventos, de que o online acabou, ao invés de prejudicar, ele acabou aproximando mais as pessoas, dando mais acessibilidade para as pessoas, ainda mais de localizações distantes. O senhor percebeu isso também com o projeto? Claramente. Claramente. Hoje eu acompanho profissionais que estão com pacientes com feridas de norte a sul do Brasil. E, por exemplo, feridas que poderiam cronificar. Ontem eu acabei de dar o diagnóstico de uma doença inusitada. Isso tudo hoje com as nossas requisições online e tendo um suporte do outro lado, uma paciente com a ferida que já estava há 6 semanas sem ninguém conseguir dar o diagnóstico. Daqui a gente consegue o paciente, olha só, em Rondônia, lá em Rondônia. Então, a gente consegue solicitar uma PCR para esporotricose, cultura para esporotricose, e a gente consegue receber o resultado aqui em Portugal.
Então, eu recebi todos os resultados aqui. Uma paciente que 6 semanas evoluindo com a doença, que poderia ficar por meses ou anos, pois o diagnóstico não estava sendo fácil de ser firmado, a gente conseguiu firmar daqui, pedindo exames que vão parar, por exemplo, na Fundação Fiocruz. Imagine, eu estou aqui em Portugal. Isso é uma coisa absurdamente diferente, né, do passado. Fantástico. Fantástico. E, doutor Charles, eu gostaria de aproveitar que o senhor está aqui, apresentar um pouquinho mais o senhor. Queria me falar, daria para o senhor contar um pouquinho mais sobre sua experiência profissional, como que o senhor entrou nesse mundo das feridas? Eu vou começar eu vou começar só do finalzinho, não vou começar de quando eu entrei, porque isso começou aos 7 anos de idade, isso aí não importa. Isso está no vídeo lá no YouTube. Mas isso me interessou. Por que começou com 7 anos de idade? Eu tenho um vídeo lá no meu canal de YouTube que ele fala, né? Tudo começou com Lessie. Lessie era uma cadela que eu tinha, era uma collie, né? Eu tinha uma collie, né? Era uma mestiça de collie, né? E ela tinha uma ferida na perna. E acontece que essa ferida foi crescendo, 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 até que o vizinho, ele falou o seguinte: eu nasci numa comunidade bem pobre lá em Recife, né? E tinha um vizinho que era o gordo que matava porco, era assim, né? Então o gordo que mata porco chegou e disse: olha, esse cachorro tem sará, morreu. E não adianta, tem que matar o cachorro, porque ele tem o sará, morreu, e quando o sará ele vai morrer, mas só que a pata vai cair antes, isso é muito triste, vamos matar o cachorro. E aí minha mãe concordou em matar a Lessie. E ela matava como ele matava porco, a paulada, né? E o porco, nessas comunidades, se mata a paulada, né? E aí, e para completar o desfecho trágico, ele disse: olha, eu tinha 7 anos de idade, ele disse: agora é bom que o menino veja, porque se a gente levar com um cachorro e sumir daqui, ele vai crescer com essa saudade presa, vai crescer velho mufino, né? Então ele tem que ver o cachorro morrer e ser enterrado para ele tirar o cachorro da cabeça. Olha a ideia do gordo. O gordo, eu estou falando que era o nome dele, o apelido dele na comunidade era Gordo que Mata Porco, por isso que eu estou chamando assim. Né? Eu não sei nem o nome verdadeiro dele, era o Gordo que Mata Porco. E aí, não seria uma gordofobia. Não, era o nome dele mesmo, era assim que ele era conhecido. E aí o Gordo, que era grande amigo nosso, né, e carinhosamente chamado de Gordo, levou a gente para o campo onde eu jogava futebol ali ao lado, cavou uma cova lá, o pobrezinho do Leste esperando, e meteu uma paulada na cabeça do Lessie, e eu tive que assistir isso para não crescer de saudade. Imagina. Isso foi ao contrário, né? Feito totalmente contrário. E aí o Lessie tinha sará, morreu. Pronto. Tudo esquecido, não vou contar o que aconteceu de Lessie até eu me envolver com as feridas. Quando eu me formei em medicina, fui para a Amazônia, para a selva amazônica. Fui transferido pela aeronáutica, nessa época eu era militar, para a selva amazônica. E aí, lá na selva amazônica, comecei a me envolver. Eu fui fazer especialização, mestrado, e depois fui ser professor universitário. E, no final, terminei trabalhando no centro chamado Centro de Pesquisa em Medicinas Tropicais, que era o CEPEM. Eu trabalhava no Cimetron e fazia pesquisa pelo CEPEM. E fui atender um centro de referências para a leishmaniose. Pronto. Aí eu descobri que o sará, morreu era danado da leishmaniose. O sará morreu de 7 anos, me volta aos 30 anos. Nesse caminho tiveram muitas feridas, mas vou voltar para aqui. E aí eu comecei a me envolver com leishmaniose intensamente. Foi a partir daí, logo no primeiro ano de formado, há 23 anos atrás, que eu comecei a me envolver com as feridas. A leishmaniose, eu comecei a trabalhar, dar cursos já na área de leishmaniose na região norte, em todos aqueles estados e cidades da região norte. E meu envolvimento veio daí. Só que na região norte tem uma característica diferente do que ocorre no resto do Brasil. A maior parte das feridas são feridas infecciosas, feridas tropicais. A gente quase não lembra da existência das feridas por insuficiência venosa ou coisa assim. Tem tantas que são as feridas tropicais. Por exemplo, os casos que eu acompanho aqui no norte, quase todos são para dar diagnóstico de feridas infecciosas. Enquanto na cidade, a maior parte é uma úlcera venosa ou uma úlcera em pacientes diabéticos. E aí, o que acontece? A partir daí, quando eu saí, eu passei 10 anos no norte, fui para Aracaju. E aí eu fui para lá para ter filhos. Então, eu diminuí toda aquela carga de trabalho que eu tinha na região norte. Trabalhava em 4, 5 lugares, resolvi trabalhar em um lugar só. Mas para quem estava acostumado a trabalhar em 4, 5 lugares, não tinha filho ainda, um era pouco, né? Eu disse, mas eu tinha prometido que eu não ia arrumar mais de um emprego, né? E aí eu fui para o centro filantrópico, um centro voluntário.
servos e servas da Santa Trindade, era o centro da Igreja Católica, de onde estou até hoje, há 17 anos. Né? E aí, o que acontece? Estou aqui, mas estou lá. Ontem mesmo eu atendi paciente lá, né, online. Os enfermeiros ficam lá e eu vou dando o respaldo online. O que acontece? E lá nesse centro eu fui para atender dermatologia geral, né? Eu tenho pós-graduação em dermatologia. E aí, o que acontece? Fui atender dermatologia geral, essa dermatologia geral virou um ambulatório de feridas. Né? Aí a gente começou a tratar feridas. E aí eu me deparei com outra realidade que eu não conhecia no Norte. As feridas de 10, 20, 30 e 40 anos. Por incrível que pareça, no Norte eu não encontrava isso. A pessoa estava com a doença infecciosa, ela vinha em poucos meses. E era fácil dar o diagnóstico. Eu estava no centro de pesquisa, que, pronto, esse mesmo que acabou de dar o diagnóstico ontem, a gente consegue fazer cultura, PCR, tudo no lugar só. Pesquisa direta, cultura e PCR no lugar só. E está em Rondônia, entendeu? E daqui a gente consegue fazer isso lá. E na cidade grande não é assim, né? Isso não sucede dessa forma. E as feridas crônicas aquilo me inquietava, o paciente chegar com a ferida e eu não poder botar no microscópio e olhar uma leishmania, olhar um esporococo, um paracoco, né, uma micobactéria ali dentro, eu não podia ver, não tinha como, né? E a pessoa me dizer que tem uma ferida há 30 anos fazendo curativos, então essa ideia de fazer curativos indefinidamente me atormentava. Foi quando eu criei o projeto. Depois de 5 anos tratando aquelas feridas, a gente começou realmente a interromper o curso de cronificação das feridas. E foi exatamente essa ideia que eu disse, poxa, eu chegava um paciente com 20 anos de ferida e alguns meses, ou 1 ano ou 2 anos depois, ele estava sem ferida. Chegou o absurdo de uma paciente com 10 anos de ferida cicatrizar sua ferida em 16 dias. Isso é mágico, isso não é uma coisa de literatura, mas ocorreu, né, bem documentado, porque eu tenho fotos do meu primeiro atendimento de dermatologia. Quando eu fui para o consultório a primeira vez, já levei a câmera e ainda tenho as fotos da primeira consulta. Eu sempre fotografei tudo. Isso há 23 anos atrás, né? E uso as fotos até hoje nas aulas, imagina. Né? Que eram fotos com muito mais definição do que hoje. Nos celulares não consegue a definição de uma câmera, né, fotográfica. Aí o que acontece? E aí isso me incomodava. E depois dessa experiência, eu resolvi transportar. E comecei a fazer cursos presenciais, explicando como interromper o curso de cronificação. Eu dizia, olha, o normal é que uma pessoa, ao se ferir, ela cicatrize naturalmente em até 21 dias. Pronto. Uma ferida vai ficar aberta e 21 dias nosso organismo resolve o problema. Somos autorregenerativos. Quando a gente não cicatriza, há um impedimento à cicatrização. E onde estava o impedimento? Esse era o projeto Feridas Fora da Caixa. Dividir com os profissionais, médicos e enfermeiros, como localizar o impedimento à cicatrização. O impedimento muitas vezes estava na ferida, algumas vezes fora da ferida, no corpo do paciente, outras vezes fora do corpo do paciente, na história de vida do paciente, no psique do paciente, nas intenções do paciente. Então, ou seja, se você não tiver tempo para se debruçar sobre o ser holístico, né, e descobrir onde está localizada o impedimento da cicatrização, você vai fazer curativos indefinidamente. Era isso que a gente fazia. O paciente chegava com um impedimento, que às vezes estava fora da ferida, ou dentro da ferida, que não era visto. Eram curativos que eram feitos sobre feridas, sem que soubesse por quê ou por que causa. E esse era o projeto Feridas Fora da Caixa, a difusão desse conhecimento de como acessar o paciente e localizar os seus impedimentos à cicatrização. Doutor Charles, então, aproveitando, eu queria saber, toda essa história de vida vai ser levada para o SBOC 2021? Qual vai ser o seu foco dentro do nosso evento? Bom, ele realmente é o resumo dessa história de vida, porque o título da nossa apresentação é Úlceras Leishmanióticas, um fantasma afro-brasileiro. O que acontece? Eu estou levando uma nova teoria, já que nós estamos num evento mundial de grande importância e que está levando muita novidade para o mundo das feridas, né? Um grande evento, eu estou levando uma ideia, né? Um embrião de uma ideia que eu construí há 20 anos atrás, quando eu tratava leishmaniose. Úlceras leishmanióticas, um fantasma afro-brasileiro. Por quê? Eu estou levando uma nova teoria, que é a teoria da leishtaxia, né? Inflamatória. A leishtaxia inflamatória, eu defendo que muitas feridas cronificam no Brasil, porque nós somos endêmicos para muitas doenças tropicais e muitos desses agentes
eles não morrem com o tratamento, eles ficam paralisados dentro dos macrófagos no corpo da pessoa e eles são levados para diversas feridas. Então, nós temos feridas venosas sendo cronificadas por tuberculose, por leishmaniose, por esporotricose, né? E as pessoas não sabem porque tem o diagnóstico de úlcera venosa, porque tem o diagnóstico de diabetes. E essa nova teoria vai mostrar isso aí, e eu mostro com exemplos de inúmeros casos de pacientes que tiveram feridas infecciosas, tipo catapora, um arranhão, uma picada de formiga, uma picada de carrapato, e naquelas feridas surgiam doenças tropicais, né? Então, essa nova teoria é que vai ser mostrada. E ela é o resumo desse conhecimento de 20 anos de experiência com úlceras tropicais e depois complementado com as úlceras crônicas, que eu digo, das cidades urbanizadas, né? Vai ser, com certeza, muito interessante. Eu agradeço muito a sua vinda aqui. Agradeço também muito a sua participação no SGUAC 2021 e nos vemos lá em outubro, então, né? Obrigado, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade.